Nós estamos naquilo que chamamos de Semana Santa ou Semana da Paixão, que começou no Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém e é recebido com as honras de um rei. E a Bíblia nos conta que durante toda esta semana alguns eventos foram acontecendo na vida de Jesus enquanto a cruz se aproximava da vida dele. E eu queria, nesses dias, nessas horas que antecederam a crucificação de Jesus e a sua ressurreição, eu queria compartilhar com você alguns eventos que aconteceram com Jesus antes dele ser crucificado. Então, em algumas horas pontuais, eu quero compartilhar rapidamente um texto bíblico e uma reflexão com você. A primeira reflexão que nós vamos compartilhar agora se encontra em Lucas capítulo 22, dos versículos 7 a 20. Lucas 22, de 7 a 20, onde nós lemos que Jesus estava ao redor de uma mesa. E o texto nos diz o seguinte: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes do qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala ao andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu aos seus discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Há milhares de anos atrás, também na Semana Santa, na Semana da Paixão, em uma quinta-feira como hoje, por volta das 18 horas, como agora, Jesus ele estava se preparando para as horas que antecediam a crucificação. E nessas horas que antecediam a crucificação, Jesus decidiu que nesses últimos momentos ele queria passar um tempo com seus discípulos. E aí então ele pede para que dois discípulos, Pedro e João, pudessem preparar a refeição. E esses discípulos perguntam: Mestre, mas aonde a gente vai preparar? E Jesus diz que havia uma casa que já estava esperando por eles, que já tinha um lugar reservado para que eles pudessem fazer essa refeição. E assim acontece, eles chegam na casa e começam a se preparar para a refeição. Só que antes de se sentarem à mesa e partilharem da refeição, os evangelhos nos dizem que Jesus lava os pés dos discípulos. João nos diz isso no capítulo 13, que Jesus lava os pés dos discípulos e com isso ensina para os seus discípulos que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Mateus, Marcos e João ainda vão nos dizer que Jesus revela aos seus discípulos que seria traído. E especificamente João, no João capítulo 13, diz que Judas, o traidor, ele sai daquela sala, daquele ambiente, ele sai da mesa antes de que a ceia fosse servida, porque na vida de Judas entra Satanás, que o inspira à traição. Então, desta forma, eles sentam à mesa
compartilhar desta última refeição. E durante a refeição, nos diz o texto que Jesus pega um pão e ele parte este pão e distribui aos seus discípulos e diz que eles deveriam comer e lembrar que esse pão partido é um símbolo do seu corpo que seria crucificado. Da mesma forma, Jesus pega também um cálice com vinho e divide entre os seus discípulos e diz para os seus discípulos que isso também serviria como um símbolo do seu sangue que seria derramado em favor de todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados e entregassem a vida para Ele. E aí Jesus orienta que toda vez que aquela ceia, toda vez que aquela cerimônia fosse realizada, que isso pudesse ser lembrado, que Ele se entregou em favor de todos, por amor. E quando a gente olha para esse texto, eu acho que existem dois convites que somos apresentados, que são colocados diante de nós. O primeiro é essa imagem que nos vem de que tinha uma casa já esperando pela chegada de Jesus para a celebração da Páscoa. Nesses dias que antecedem a Páscoa, a sua casa está preparada para receber Jesus? A sua vida está preparada para receber Jesus? Será que a minha vida e a sua vida podem ser chamadas daquelas vidas que abriram as portas para Jesus e diz: pode vir, Senhor Jesus, e sinta-se muito à vontade? Outra coisa que devemos pensar diante desse texto é o que nos fala de Jesus ao redor da mesa com seus discípulos. É que Jesus fala que ele está caminhando para a cruz está se aproximando dele e ele da cruz, mas essa distância está sendo encurtada pelo amor, porque Jesus diz que está indo até a cruz em favor de cada um que entregar a vida para Ele. Quando você ouve dizer que Jesus foi até a cruz por você, quais são os sentimentos que brotam no seu coração? O que te faz pensar quando você sabe que Jesus ele foi até a cruz por amor à sua vida, portanto, te amar? Essas são algumas reflexões ao redor da mesa que Jesus estava vivenciando antes da cruz. Nós vamos fazer uma próxima live às 11 horas falando da oração que Jesus fez. O amor andou entre nós e ao redor da mesa afirmou o quanto nos ama e como deseja fazer parte da nossa vida e ser a nossa própria vida. Feliz Páscoa. Jesus te abençoe.